O livro de Gênesis começa com um relato majestoso da criação. Ele declara o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. No princípio, não havia nada além de trevas e vazio. Então, Deus falou, e a luz apareceu. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, criando o céu. O terceiro dia, viu a formação da terra seca e o aparecimento das plantas. Deus criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, trazendo luz e ordem ao universo. O quinto dia, testemunhou a criação das criaturas do mar e das aves do céu. Finalmente, no sexto dia, Deus formou os animais da terra e criou a humanidade à sua própria imagem e semelhança. Este ato de criação diferenciou os humanos como únicos e especiais, refletindo a própria natureza de Deus. Ele lhes deu domínio sobre o resto da criação. O sétimo dia marcou um tempo de descanso, um sábado estabelecido pelo próprio Deus. A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Ela fala do julgamento de Deus sobre um mundo pecaminoso e corrupto. Deus viu a maldade da humanidade e decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Ele era um homem justo em uma geração perversa. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, uma enorme embarcação para preservar a ele, sua família e representantes de todas as criaturas vivas. A arca era um símbolo de esperança e um testemunho da fidelidade de Deus. O dilúvio veio como Deus prometeu, engolfando a terra e destruindo toda a vida fora da arca. Depois que as águas baixaram, Noé, sua família e os animais saíram da arca. Isto marcou um novo começo, um recomeço para a humanidade. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris se tornou um símbolo desta aliança, uma lembrança da fidelidade e misericórdia de Deus. A Torre de Babel é uma história sobre o orgulho humano e suas consequências. Depois do dilúvio, a humanidade se espalhou pela terra, eventualmente se estabelecendo na terra de Sinar. Lá, eles decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Este projeto foi impulsionado por um desejo de fama e uma rejeição à soberania de Deus. Deus viu sua arrogância e confundiu sua linguagem, tornando impossível que eles se entendessem. Essa confusão linguística os forçou a abandonar seu projeto e se espalhar pela terra. A Torre de Babel se tornou um poderoso símbolo da ambição humana que deu errado. A história oferece uma visão profunda da diversidade das línguas humanas. Ela sugere que essa diversidade não é resultado da evolução natural, mas uma consequência do pecado humano e da rebelião contra Deus. A dispersão das pessoas e a confusão das línguas serviram como um julgamento sobre seu orgulho, destacando a importância da humildade e da obediência a Deus. O Êxodo é um evento crucial na história de Israel, marcando sua libertação da escravidão no Egito. É uma história de libertação, intervenção divina e o estabelecimento de uma aliança entre Deus e seu povo escolhido. Após séculos de opressão, Deus ouviu os clamores dos israelitas e levantou Moisés para liderá-los para fora da escravidão. Moisés, fortalecido por Deus, confrontou o faraó com uma série de pragas, demonstrando o poder de Deus sobre os deuses egípcios. As pragas culminaram na Páscoa, uma noite em que o anjo da morte matou os primogênitos do Egito, mas poupou as famílias israelitas que haviam marcado suas portas com o sangue de um cordeiro. O faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas deixassem o Egito. No entanto, ele logo mudou de ideia e os perseguiu com seu exército. Deus interveio milagrosamente, abrindo o Mar Vermelho para permitir que os israelitas atravessassem em terra seca. Quando o exército egípcio os seguiu, as águas se fecharam sobre eles, afogando o faraó e seus soldados. Este evento solidificou a fé de Israel em Deus e marcou o início de sua jornada para a terra prometida. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, um código moral e ético que formaria a base de seu relacionamento de aliança. Seção 5. Profecia cumprida. Jesus no Antigo e no Novo Testamento.
O Antigo Testamento está repleto de profecias que apontam para a vinda de um Messias, um Salvador que libertaria o povo de Deus. Essas profecias falavam de sua linhagem, seu nascimento, sua vida, sua missão e seu sacrifício final. Séculos depois, essas profecias encontraram seu cumprimento na pessoa de Jesus de Nazaré, como proclamado pelos escritores do Novo Testamento. Uma profecia significativa é encontrada em Isaías 53, que fala de um servo sofredor que carregaria os pecados de muitos. Esta profecia prenuncia a crucificação de Jesus, onde ele tomou sobre si o castigo pelos pecados da humanidade. Outra profecia vem de Miqueias 5, versículo 2, que prevê o nascimento do Messias em Belém, a mesma cidade onde Jesus nasceu. Os relatos do Evangelho detalham como Jesus cumpriu essas profecias ao longo de sua vida e ministério. Seu nascimento milagroso, seus ensinamentos, suas curas, sua morte na cruz e sua ressurreição dos mortos, todos se alinharam com as predições do Antigo Testamento, confirmando sua identidade como o Messias prometido. O cumprimento dessas profecias demonstra a interconexão do Antigo e do Novo Testamento e ressalta a unidade do plano de salvação de Deus ao longo da história. Seção 6. Atos milagrosos. Sinais de autoridade divina. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus realizou numerosos milagres, demonstrando seu poder divino e compaixão. Esses milagres não eram meras demonstrações de habilidade sobrenatural. Eram sinais que apontavam para sua identidade como o Filho de Deus e revelavam o reino de Deus invadindo o mundo. Um milagre notável foi a transformação de água em vinho nas bodas de Caná. Este milagre, relatado no Evangelho de João, revela a glória de Jesus e seu controle sobre a ordem natural. Outro milagre significativo foi a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Lázaro, um amigo próximo de Jesus, estava morto há 4 dias quando Jesus chegou ao seu túmulo. Em uma poderosa demonstração de sua autoridade sobre a morte, Jesus ordenou que Lázaro saísse, e ele foi restaurado à vida. Esses milagres, juntamente com inúmeros outros registrados nos evangelhos, serviram como evidência da autoridade divina de Jesus. Eles demonstraram seu poder sobre a doença, a morte, a natureza e até mesmo o reino espiritual. Esses atos milagrosos não foram eventos isolados, mas partes integrantes de sua missão de revelar o amor, o poder e o reino vindouro de Deus. Seção 7. Cartas de Paulo. Moldando o pensamento cristão primitivo. O apóstolo Paulo, originalmente um perseguidor de cristãos, passou por uma profunda experiência de conversão que o transformou em uma das figuras mais influentes do cristianismo primitivo. Suas cartas, endereçadas a várias igrejas e indivíduos, tornaram-se textos fundamentais para a teologia e prática cristã. Escritas em um período de rápida expansão e debate teológico, as cartas de Paulo abordaram uma ampla gama de questões que a igreja primitiva enfrentava. Ele escreveu sobre a natureza da salvação, a importância da fé em Jesus Cristo, o papel do Espírito Santo e as implicações éticas da fé cristã. Suas cartas forneceram orientação, encorajamento e profundidade teológica a essas comunidades jovens, ajudando a moldar sua compreensão do Evangelho e sua missão no mundo. Os escritos de Paulo abordaram questões como a inclusão dos gentios na comunidade cristã predominantemente judaica, o papel da lei à luz do sacrifício de Cristo e a natureza do amor e da unidade cristã. Suas cartas continuam sendo leitura essencial para os cristãos hoje, oferecendo insights atemporais sobre a fé cristã e sua relevância para a vida cotidiana. Seção 8. Mensagens às igrejas. Visões do fim dos tempos em Apocalipse. O livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, se destaca por suas imagens vívidas, linguagem simbólica e visões apocalípticas. Ele oferece uma mensagem de esperança e encorajamento aos cristãos que enfrentam perseguição, ao mesmo tempo que apresenta um aviso sério sobre o julgamento de Deus sobre um mundo pecaminoso. No centro do livro estão as mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor.
Essas mensagens, dirigidas a igrejas específicas que enfrentavam desafios únicos, fornecem elogios e correções, incentivando-as a permanecer fiéis em meio às provações. As cartas abordam questões como complacência, compromisso, falsos ensinamentos e perseguição, oferecendo orientação e exortação para navegar pelas complexidades de viver como cristãos em um mundo hostil. Além do contexto histórico imediato, as mensagens às 7 igrejas têm relevância atemporal para os cristãos de todas as gerações. Elas servem como um lembrete para permanecer vigilantes, para se proteger contra a apatia espiritual e para se apegar à verdade do Evangelho, especialmente diante da adversidade. A mensagem de Apocalipse é, em última análise, uma mensagem de esperança, apontando para o triunfo final do reino de Deus e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Seção 9. Ecos arqueológicos, evidências materiais e história bíblica. A arqueologia, o estudo do passado humano por meio de vestígios materiais, lançou luz sobre o contexto histórico da Bíblia, fornecendo evidências tangíveis que corroboram e iluminam as narrativas bíblicas. Embora a arqueologia não possa provar a Bíblia em sua totalidade, ela oferece insights valiosos sobre as culturas, costumes e eventos descritos em suas páginas. Um exemplo convincente é a inscrição de Tel Dan, descoberta em 1993. Este fragmento de uma antiga estela, datado do século 9 a.C., contém a frase Casa de Davi, fornecendo evidências extrabíblicas para a existência do rei Davi, uma figura central no Antigo Testamento. Outra descoberta significativa é a Pedra de Pilatos, encontrada em Cesareia Marítima em 1961. Esta inscrição, que remonta ao século I d.C., traz o nome de Pôncio Pilatos, o prefeito romano que, segundo os evangelhos, ordenou a crucificação de Jesus. Essas descobertas arqueológicas, juntamente com inúmeras outras, demonstram que a Bíblia não é uma coleção de mitos e lendas, mas um documento historicamente fundamentado. A arqueologia continua a descobrir evidências que apoiam e iluminam a narrativa bíblica, fornecendo uma compreensão mais rica do mundo em que a Bíblia foi escrita e dos eventos que ela descreve.